o poder de um voto. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, e o versículo de número 1. Ora, havia um certo homem de Ramataim Zofim, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, o filho de Tou, o filho de Zufé, um efrateu. Ele tinha duas esposas, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E esse homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. Estavam lá. Glória a Deus. Eu creio que a maioria das pessoas que estão aqui nessa manhã já ouviu algo acerca do voto na Bíblia, sobre o voto de Ana. Ana, a Bíblia vem mostrando para nós que ela era uma mulher estéril, não podia gerar filhos. E a esterilidade na época de Ana, no contexto judaico na época, eles entendiam que a esterilidade era como se fosse a ausência da bênção de Deus sobre a vida da mulher. Então eles entendiam que o fato da mulher não gerar filhos poderia ser que Deus não estava abençoando ela como estava abençoando outras mulheres que tinham filhos. Dentro desse contexto de Ana, na Bíblia Sagrada, na época de Ana existia um código que imperava. Havia alguns códigos, na verdade, que imperavam. Um dos códigos era as leis de Italião, e um outro código muito forte que ainda está ativo em alguns países naquela região é o famoso código de Hammurabi. E o código de Hammurabi dizia que se uma mulher fosse estéril, ela não conseguisse gerar filhos para o marido poderia arrumar outra mulher com consentimento da mulher estéril. Olha que loucura. E diante dessa situação, o marido de Ana, Eucana, que é o nome dele, Eucana, ele vai ter outra mulher. E essa outra mulher agora é uma mulher que gera filhos para ele. Só que Ana, ela quer um filho, mas ela não consegue gerar filhos. A gente começa a olhar os detalhes bíblicos, você vai ver que Ana é a mulher que vai fazer um voto. Penina, que é a mulher que afronta Ana, que é a mulher que azucrina a vida de Ana. Penina é a mulher que consegue, que tem filhos, e ela fica azucrinando Ana, que não tem filhos. E ambas são mulheres do mesmo marido, do mesmo homem. Ana não tem filhos, Penina tem, mas Ana, ela é confiante no Senhor. Ela confia no Senhor. Ela sabe no Deus que ela serve. A história de Ana e a história de Penina, talvez ela reflete um pouco com a nossa realidade, até com a sua realidade, porque algumas verdades sobre Penina. Penina, ela tinha filhos, mas ela não tinha pais, porque quem tem pais não fica azucrinando a vida do outro. Quem tem paz não fica perturbando a vida do irmão. Quem vive em paz não tem tempo para preocupar com a vida alheia do outro. Ele quer viver a paz dele, ele não vai ficar azucrinando o outro. Outra verdade sobre Penina, que ela tinha filhos, mas ela não tinha honra. A questão não é sobre só ter filhos, mas é sobre ter honra. Honra na terra que pisa, na família que tem, no grupo relacional, na mesa que senta. Penina, ela produzia, ela conseguia ter filhos, mas ela precisava humilhar Ana para ela se sentir bem, para se sentir relevante. Talvez você conheça alguém que no ato de se sentir bem, ele tem que humilhar alguém. Talvez você conheça alguém que para ele se sentir bem, ele tem que humilhar você, tem que colocar a pessoa embaixo, nem você ou outra pessoa. Essa síndrome de Penina,
pode apegar muitas pessoas. Então Penina, ela está junto com Ana, mas ela está azuclinando, ela está tirando a paz de Ana. E nós vamos perceber que Ana, ela vai ter 3 opositores. Eu queria que você memorizasse isso. Ana, ela vai ter 3 opositores na vida dela. E quem sabe aqui você pode fazer um paralelo com a sua vida para tentar ver se pode estar vivendo alguma coisa parecida. O primeiro opositor de Ana, ou a primeira oposição de Ana, era Penina, que é a mulher que fica azuclinando ela, fica tirando a paz dela, vai dizendo para ela: eu tenho filhos, você não tem. Eu consigo gerar, você não consegue. Ai, tá vendo? Deus está comigo, tá vendo? Se Deus está comigo, está fazendo, então Deus não está com você. Começa a gerar dúvida na certeza da pessoa. A primeira opositora de Ana era Penina. A segunda opositora de Ana era o próprio marido, Eucana. Porque o marido, Eucana, já está quase que deixou Ana de lado. Está dizendo: ela não consegue gerar filhos, essa mulher está aí, mas não quero mais nada que essa mulher. Ana, ela está tendo que enfrentar a mulher, Penina. Ela tem que enfrentar o marido, Eucana, que já não tem mais expectativa dela ser mãe. E a terceira oposição de Ana, acredite, era do sumo sacerdote Eli. Porque enquanto Ana, em um momento que Ana está orando, chorando, ele vai brigar, ou ele não vai confrontar, mas ele vai brigar com Ana, porque Ana estava chorando no altar e provavelmente Deus não ia ouvir mais Ana. Tipo assim, se conforma com o que você tem. Para de questionar Deus e se conforma com o que você tem. Então Ana está diante de 3 opositores na situação dela. É a mulher, não consegue gerar filhos. A outra mulher perturba ela. O marido não acredita mais que ela pode gerar filhos. O sumo sacerdote, que era uma espécie de um pastor sênior da época, um pastor maioral da época, está brigando com Ana por conta da forma como ela está adorando no altar. E Ana, ela continua na vida dela orando, ela continua orando. 3 opositores de Ana. Agora Ana também tem 3 obstáculos que são diferentes. Opositores são uma coisa, obstáculos são outra coisa. O primeiro obstáculo de Ana, ela não tem condição biológica. Então os médicos já falaram para ela: ó, se contenta, só não pode gerar filhos. Não tem como. O primeiro obstáculo dela era lutar contra a própria natureza que Deus havia criado nela mesma, daquilo que o organismo dela não poderia dar resultados para ela, a condição biológica dela. O segundo obstáculo de Ana é que o marido queria que ela aceitasse a situação. E Ana está dizendo: eu não vou aceitar a situação. O marido está em cima dela que ela tem que aceitar a situação. E ela está dizendo: eu não vou aceitar essa situação. Ana está parecendo alguém, talvez como você, que no dia das crises, das lutas, das dificuldades, Ana está dizendo: eu vou lutar até o fim. Eu vou batalhar até quando eu puder e quando eu puder. Ana está dizendo: eu não vou desistir, eu vou para cima. O terceiro obstáculo de Ana é a afronta por causa do problema dela. Quantos, quem sabe, de nós aqui nunca foi afrontado por causa de um problema que você passou? Talvez pessoas querem colocar pecado diante de uma situação que é problema e começa a questionar: será que isso aí não é porque você saiu da vontade de Deus? Isso aí não é porque você tem pecado? Será que o que está acontecendo não é alguma coisa que você fez? Então o terceiro obstáculo dela é a afronta que ela está enfrentando por conta do problema que ela carrega. Só que Ana, ela é perseverante. Ana, ela vai tomar 3 atitudes, e essas 3 atitudes vai mudar o curso da vida dela por resto da vida. E é aqui que eu queria que você entendesse o que Ana vai fazer, a atitude que ela vai tomar. A primeira atitude que Ana vai tomar, ela rejeitou as vozes de desânimo. A primeira atitude que Ana toma é não aceitar as vozes de desânimo que vem para cima dela.
ela está com um problema, mas ela sabe que o problema não vai ser vitalício. Ela está ouvindo vozes que tiram a paz dela, mas ela decidiu não ouvir as vozes de desânimo. Às vezes você precisa se posicionar em parar de ouvir as vozes de desânimo. Talvez você precise se posicionar diante de pessoas que só conseguem ver problema onde não tem problema. Talvez você precise se posicionar e tapar os seus ouvidos diante de pessoas que só conseguem ver porta fechada, pecado que não existe, nuvem negra, o diabo está chegando, o mundo está acabando, a tempestade vai matar, a bomba atômica vai explodir, eu vou sumir, corre, foge. Só consegue ver bomba, paulada e miséria. Ana está dizendo, eu não vou ouvir essas vozes de desânimos. E às vezes nós somos tomados, muitas das vezes aqui nos Estados Unidos, ou onde você estiver me assistindo também, de dar ouvidos a pessoas que não foram a lugares que você quer ir e quer dar exemplo que ela nunca passou na vida. E você precisa se posicionar. Você precisa em Deus falar para você, essa palavra não vai entrar na minha casa. Você precisa se posicionar e dizer, essa palavra de fora não vai atingir meu filho, não vai atingir meu marido, essa palavra não vai atingir minha casa, essa palavra não vai atingir a minha empresa, os meus negócios. O seu posicionamento diante das vozes de desânimo vai falar mais de você do que sobre a pessoa que está desanimando você. Segunda coisa que Ana vai fazer, segunda atitude que ela vai fazer, ela profetizou sobre o seu futuro. Está na Bíblia. Olha o que Ana vai dizer. A Bíblia vai dizer o seguinte: e ela disse que o seu filho seria varão e sacerdote. Ela está orando, mas ela disse, Deus, eu vou ter um filho, e o meu filho vai ser homem, varão, e vai ser sacerdote. Gente, ela ainda nem filho tem. Ela está vivendo a crise, mas ela já está com a cabeça lá no amanhã. Ana está ensinando para mim e para você, comece a profetizar sobre o teu futuro. Ana está dizendo, comece a profetizar sobre os teus filhos. Ana está dizendo, comece a olhar para os teus filhos não como um bagunceiro, um menino custoso, levado, não. Comece a olhar para ele como um líder que Deus vai levantar nessa nação. Comece a olhar para ele, para o seu marido, e dizer, esse marido vai ser um dos melhores e maiores pregadores da América. Comece a olhar para a tua esposa e comece a dizer para ela, essa mulher me passa raiva, mas é essa raiva que ela me passa que ela vai passar no cão, que ela vai deixar o demônio endemoniado, só de raiva, de tanta potência que Deus vai dar para essa mulher. Comece a mudar a ótica, comece a inverter a situação, comece a profetizar sobre o teu futuro. Levanta a sua mão que eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. 2026 vai ser o ano da conquista, o ano do milagre, o ano da honra. Mas comece a enxergar o que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Joga a sua mente no futuro, profetiza para o futuro. E a terceira atitude que Ana toma é a mais forte. Aqui começa a mensagem. A terceira atitude que Ana toma, ela percebe que só orando não vai, ela percebe que só chorando não vai, ela percebe que do jeito que ela está fazendo não está indo. Ela faz uma coisa muito forte que ela nos ensina. Ela faz um voto com Deus. O voto com Deus o voto, na verdade, na Bíblia, é um pacto que você faz com Deus. O voto não é barganha. O voto é a última barreira do milagre entre você e Deus, é o voto. O voto não é você pressionar Deus naquilo que Deus tem que fazer para a sua vida. O voto é você falar para Deus, o Senhor fazendo ou não, eu vou cumprir o que a tua palavra me garante, crendo que o Senhor é fiel para realizar na minha vida. Você quer ver um exemplo? Números capítulo 30, versículo 2. Olha o poder de um voto, olha o tanto que o voto é forte. Então, antes do voto ser feito e antes do voto ser cumprido, o voto ele começa na sua alma. Antes de você entrar no voto, o voto começa na sua alma. Olha o que Números vai falar sobre o voto.
se uma pessoa fizer um voto ao Senhor, ou obrigar-se por juramento a cumprir uma promessa formal, não pode violar sua palavra empenhada. Tudo aquilo que for prometido por sua boca, assim deverá ser executado. Por isso que o voto é perigoso. O voto é perigoso, mas o voto ele é cirúrgico. Porque quando você entende o poder do voto, Jesus vem falando sobre isso, Mateus, David, 5,33. Jesus dá um ensinamento sobre o voto, que o poder que o voto tem é tão grande, tão grande. Olha o que vem dizendo, olha o que Jesus vem dizendo lá na Nova Aliança. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente os teus juramentos ao Senhor. É o que está falando em Números. Por isso que a Bíblia fala em Eclesiastes que quando você fazer um voto, você precisa cumprir o voto. Porque há um poder espiritual contrário sobre a vida Tem muitas pessoas, eu não sei aqui, mas tem gente que fez voto e esqueceu do voto. E pode ser que a sua vida está travada por conta disso. Talvez é bom depois você fazer uma oração e falar com Deus: Deus, se eu fiz voto e não me lembro de não ter cumprido, traz a minha memória em lembrança, para que eu possa cumprir o voto que eu falei ao Senhor e não cumpriu. O voto, ele é tão bom, mas ele é tão cirúrgico. Um exemplo claro de pessoas que faz voto: chega na América e fala: se Deus abrir a porta de trabalho para mim, o primeiro salário que Deus me der, eu vou levar no altar em gratidão a Deus. Ele falou com a boca, ele jurou com a boca, ele sentenciou uma aliança entre ele e Deus, gerou um pacto. Deus abre a porta, ele recebe o salário, ele não volta para cumprir o voto, ou ele não vai para cumprir o voto. Aí começa a dar tudo errado, tudo errado. O dinheiro entra por aqui, sai por aqui, igual isso aqui tem furado, entra em cima, sai embaixo, não consegue, vira uma bagunça. Pastor, não sei o que está acontecendo. Aí faz um curso, não resolve. Faz uma mentoria, não resolve o problema espiritual. Então, o poder do voto, por isso que a gente não pode fazer muitos votos. Porque o perigo de fazer muitos votos é que você tem que cumprir todos. Nós aqui na igreja não fazemos muito voto por conta disso. Então, o que Jesus está dizendo, o que Jesus estava ensinando para nós sobre isso é: faça o voto, mas o seu voto tem que ser preciso. E que eu posso fazer o voto? Vamos falar um pouco sobre isso. Mas olha o poder do voto. Quando Ana faz um voto a Deus, ela pede um filho varão. Depois do voto, Ana engravida. E Deus não dá um filho varão para Ana. Deus dá Samuel, que não vai ser um filho, ele vai ser juiz, sacerdote e profeta. Olha o poder de um voto. Ela pediu um filho, Deus deu para ela um filho que é juiz, sacerdote e profeta. E depois de Samuel, Ana ainda teve 5 filhos. Ela pediu um filho e Deus deu mais 5 filhos para ela. Ou seja, o poder do voto é tão grande que Deus, ele faz mais do que você pede quando você cumpre a tua palavra. Mas o que Ana fez? Ela está orando e pedindo um filho. Deus, a coisa não flui. Ela chora. Aí ela muda a oração. Ela faz um voto. Ela fala: se o Senhor me der um filho, um varão, e esse menino quando nascer, olha o voto que ela vai fazer: ele vai ser um nazireu. Não passarei navalha sobre a sua cabeça. E eu estou consagrando. Olha o que ela vai dizer, que é perigoso, mas ela foi cirúrgica. Ela vai dizer: e eu vou consagrar ele na sua casa ao Senhor. Ela está dando Samuel para Deus. Por que consagrar? Nós já falamos sobre isso aqui. Uma coisa é apresentar a Deus. A gente apresenta a criança. Quando eu apresento criança, eu estou pedindo a bênção de Deus sobre a criança. Isso é apresentação. Consagração. Aí eu pegar a criança e falar: eu não estou apresentando, eu estou consagrando ao Senhor. Ela é sua, faz o que o Senhor quiser dela. Ela nasceu para o altar. Meu irmão, aí não é que você enrolou a vida, você amarrou sua vida bem amarrado. Mas aí já não é você que vai ter domínio sobre a criança, é o próprio Deus. O destino muda, tudo muda. Eu não lembro de nenhuma mãe que chegou para mim nesses anos de pastor apresentando criança. Eu não lembro de nenhuma mãe que pediu para consagrar a criança. Mas a maioria foi apresentar, porque o amor de mãe, de pai, vai que Deus leva o menino.
Não é que Deus quer pedir a criança, que Deus mata a criança. Ah, mas Deus matou a criança, mas você deu a criança para Deus, então o filho não é seu. Você está cuidando de um filho que você deu para alguém. Olha o que Ana está fazendo. Então, quando Ana, ela consagra a Deus Samuel, ela faz um voto sobre desse menino, ele vai ser nazireu. Nazireu, no livro de Números, é uma pessoa que nascia para a obra, para viver para a obra, para viver para Deus, para fazer as coisas de Deus. Quando ela consagra, meu Deus, no capítulo 2 e no verso 21 do livro que nós lemos, aí a Bíblia diz que Deus visita Ana e concede para ela 3 filhos e 2 filhas, a mais do que ela tinha pedido. Deus cumpriu votos sobre Ana. Deus honrou Ana naquilo que ela pediu, por causa de um voto que ela fez com Deus. Diga comigo assim, ó, o voto, diga assim, ó, o voto abre portas que eu não abro. Isso. Segunda pessoa na Bíblia que fez um voto a Deus, Jefté, capítulo 10 de Juízes. Juízes, capítulo 10. Eu vou resumir essa história por conta do tempo. Eu quero que você entenda essa história. O povo de Israel, eles estão dentro de uma terra chamada Canaã. Tem 300 anos que Israel está dentro de Canaã. Olha, irmão, memoriza isso aqui. 300 anos que estão dentro de Canaã. E tem um povo que são inimigos do povo de Israel. Esse povo fica perturbando a nação de Israel. São 2 povos, os amonitas e os moabitas. Amonitas, uma nação, moabitas, outra nação. E essas 2 nações estão perturbando Israel. 300 anos esse povo perturbando Israel. Aí um dia o povo de Gileade, que era da terra de Canaã, eles vão em um homem. E quem que é esse homem? Jefté. Eles vão falar: Jefté, está na Bíblia, Juízes 10, depois você pode ler com calma. Se você lutar por nós contra os moabitas e contra os amonitas, se você lutar a guerra por nós e você vencer a batalha, Jefté, você será o nosso comandante, você será o nosso capitão, você será a pessoa que vai representar nós, essa nação. Você luta por nós, Jefté. Jefté ouve aquilo e a Bíblia fala que Jefté, ele vai consultar Deus. E quando ele vai consultar Deus, olha o que Jefté faz. Jefté faz um voto com Deus. Gente, isso aqui é muito forte. Jefté está orando, ele faz um voto e vai dizer: Senhor, se o Senhor me der a vitória diante dessa batalha, eu vou sacrificar ao Senhor aquilo que é devido na hora certa. Ele faz o voto dele com Deus. E a Bíblia diz que quando ele faz o voto com Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus melhor, o Espírito de Deus se apodera de Jefté de uma forma tão grande, que ele toma uma ousadia e ele vai lutar contra os amonitas, ele vai lutar contra os moabitas. Entenda isso. Tem 300 anos que esse povo está perturbando Israel. Tem 300 anos que os amonitas e moabitas estão lutando contra Israel. Israel não vence. Jefté, depois de um voto, vai para a batalha. Ele luta contra esses povos e ele vence a batalha em um dia, por causa de um voto a Deus. Sabe, gente, às vezes nós precisamos mudar o nosso formato de guerra. Precisamos mudar a nossa estratégia de guerra. 300 anos eles não venciam. Um homem que fez um voto a Deus, se encheu do Espírito de Deus, foi para a batalha e venceu em um dia. Uma guerra de 300 anos foi vencida por um homem que fez um voto em apenas um dia. O que a gente aprende com Jefté? A gente aprende que tem algumas guerras, algumas coisas na vida que a gente precisa fazer alguns votos a Deus. Essa afronta que você está vivendo, essa perturbação que você está passando, essa situação, quem sabe até imigratória. Não vou falar que Deus vai fazer ou não vai. Isso aqui não é emocionalismo, isso aqui é Bíblia para você. A questão da sua família. Eu vou contar um testemunho aqui, um trechinho dele, não dá tempo agora. Pastor Gledson sabe, eu comentei com ele. Eu aluguei um apartamento no Brasil e o meu inquilino, eu tive que tirar ele com uma ação judicial que ele pagava. Ele
não pagava aluguel, mais de 1 ano e meio sem pagar aluguel, sem pagar condomínio, água, luz, tudo vencido. Chegou uma conta para mim que eu assustei. Entrei com ação, tirei ele. Ele entrou com processo contra mim porque eu tirei ele. Eu falei, o Brasil tá não dá para entender o Brasil, não. É te urinando o cachorro. A casa é minha, o apartamento é meu. Eu estou tirando, ele entra com ação por danos morais porque tinha uma criança dentro da casa. Falei, mas que se eu não pago, o banco ia tomar, porque já dava um monte de parcela. Começou a me ligar, me perturbar, tirando minha paz. Eu falei, o pastor Glédio, pastor Glédio, se fosse uma outra época, se não fosse crente, lá no Brasil eu dava era um pau num homem desse, um homem safado, sem vergonha. Não fosse crente, ia descer da cruz a resolver na base igual Davi, na base da pedrada. Oh, glória a Deus, derrubar gigante na base da pedrada. Mas nós é crente, não pode resolver assim agora. Aí eu falei, eu não posso resolver do meu jeito, mas eu vou resolver do jeito que Deus pode. Falei, eu peguei uma oferta e vim aqui no altar e dei a oferta no nome dele. Deu o nome dele e falei, você vai parar de me perturbar. E você vai resolver essa situação com o meu advogado no Brasil. Semana passada ficou me ligando, eu não atendia. Mandou uma mensagem, pastor, me liga, preciso resolver com o senhor aquela situação para a gente passar a limpo isso logo. Eu falei, tá vendo? Deus trabalha quando você muda a estratégia de guerra. Levanta a sua mão que eu vou profetizar sobre a sua vida. Para de lutar do seu jeito. Deus quer te dar uma estratégia nova no meio da sua guerra, para você começar a entender que quem vai lutar por você é Deus. Deus vai te dar estratégia no meio da guerra. E se preciso for, faça até um voto com Deus perante isso. E Deus vai dar experiências para nós através da fé. Um voto mudou a vida de Jefité. E o último que eu quero falar dele, que é o melhor, é o que eu gosto. Eu entro nas histórias desse homem na Bíblia. O homem mais ousado, corajoso e maluco. O nome dele é Jacó. Jacó, ele vai, já falamos um pouco disso aqui alguns domingos atrás já, que Jacó, ele vai para o quarto, engana o pai, se passa por Esaú, pega a bênção da primogenitura, aí o pai faz um juramento. Falamos sobre isso. O pai faz um juramento. Uma vez que foi jurado, da boca para fora, não pode ter curva a palavra, aquilo tem que prevalecer. É a questão do voto. O pai dele sela o voto sobre ele, da bênção. Ele sai do quarto, mas ele sabe que ele fez coisa errada. Quando o irmão dele chega para pegar a bênção, o pai dele fala, não, já abençoei. Não tem como tirar a bênção dele, já foi dado. Porque é pacto, tem coisa que é pacto na terra, pacto no céu. Ele sai, ele está andando, e aí ele vai para um deserto, ele deita no deserto, pega uma pedra, ele vai dormir em cima de uma pedra que faz de travesseiro, e ele vai ver, ele vai ter um sonho. Jacó, ele vai ter um sonho de uma escada, os céus abertos, anjos descendo e anjos subindo. Quando ele tem um sonho, ele percebe que aquele lugar não foi sonho de barriga cheia. Jacó está dizendo, verdadeiramente Deus estava aqui, e eu não vi. Ele pega a pedra, ele joga um azeite, e ele coloca, ele manifesta aquele lugar como Betel, como a presença de Deus estava naquele ambiente. Agora, olha o sonho que Jacó teve. Anjos subindo na escada. Irmãos, anjo precisa de escada para subir? Não, anjo voa. Mas qual que é a aplicação do texto? Que tem uma escada e anjo subindo e anjo descendo. É Deus dizendo para Jacó, Jacó, a partir daqui eu vou começar a te dar experiências. E comigo agora não é enganação no quarto como você enganou seu pai. Comigo agora é você entender que escada é step by step, é tempo a tempo. O anjo poderia subir e descer. Deus colocou uma escada, está dizendo, algumas pessoas na vida eu não posso dar tudo o que eles pedem. Algumas pessoas na vida eu não posso abrir o céu para elas de uma vez. Eu preciso mostrar para elas que o que eu vou fazer na vida delas é step by step, subindo um degrau após degrau, subindo um degrau após degrau. Por isso que Deus não fez tudo o que você pediu, porque está trabalhando em você. Aí Jacó acorda do sonho e ele vai ver aquele negócio no deserto e ele fala, meu Deus, nossa, Deus estava aqui, verdadeiramente. Ele vai andando, ele vai para a casa do tio dele, um homem chamado Labão. Ele quer casar com uma das filhas de Labão. Labão vai colocar Jacó para trabalhar durante 7 anos. Mas entenda uma coisa, quer que você memorize isso. Quando Jacó acorda do sonho, ele está deitado. Quando ele levanta do sonho, da escada, do céu aberto, ele não levanta e vai embora.
Olha o que Jacó faz. Ele levanta, ele ora, e ali no deserto ele faz um voto. Ele fala: se o Senhor for comigo, se o Senhor me honrar, se o Senhor me abençoar, se a tua presença estiver comigo, ele vai falando muitas, ele vai validando. Aí no final ele fala: de tudo que o Senhor me der, certamente eu darei o dízimo. A ideia do voto com Jacó, do dízimo, começa aqui no cenário do deserto. Então, entenda isso. Ele sai do deserto validando um voto. Validou o voto. Selou o voto. Não aconteceu nada. Olha como que isso é perigoso e cirúrgico. Ele não viu nada. Não está acontecendo nada não, na terra. Mas no céu o voto foi validado. Ele vai andando. Chega na casa do tio dele, Labão. O tio dele engana ele. Ele tem que trabalhar 7 anos pela mulher amada. Chega uma hora, quando ele vai pegar a mulher amada, ele percebe que foi enganado pelo tio. Tem que trabalhar mais 7 anos. Total de 14 anos trabalhando para o tio, pela mulher amada. E ele tinha um voto. Ele está trabalhando e Deus não mudou o cenário dele. Ele tinha um voto. Ele está querendo a mulher amada. Perceba que tem coisa que está dando errado na vida de Jacó, mesmo depois do voto. Só que ele está dizendo o seguinte. Ele está dizendo o seguinte: eu preciso entender qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso entender. Olha o que ele faz. Eu vou falar mais devagar um pouquinho por causa da nossa tradução. Glória a Deus. E aí ele levanta e vai para a casa do tio dele. Chega uma hora que ele vai no tio dele, Labão. Ele pega na mão do tio dele. Ele vai falar para o tio dele: eu preciso manter a minha família. Eu preciso de recursos para manter a minha família. Como é que o senhor vai me pagar? O tio dele, achando que era sabidão, querendo enganar ele, só que esqueceu que ele tinha um voto com Deus. O tio dele fala assim: como que você quer receber, Jacó? Jacó vai dizer: eu não quero dinheiro. Me dê metade do rebanho seu, daquilo que começar a nascer daqui para frente. Aí o tio dele faz assim: tá bom, eu vou te dar metade de todo o meu rebanho, de todos os gados, cabras e ovelhas que nasceram nessa terra. Mas só tem um detalhe: vai ser tudo seu, daquilo que nascer malhado, listrado, daquilo que nascer salpicado, vai ser seu. Gente, olha que loucura. Na terra que Jacó estava com o tio dele, não nascia nem gado malhado, nem salpicado, nem listrado. O tio dele está dando para ele uma coisa que não existe, que não tem como. Só que Jacó tem um voto. Quando o tio dele fala assim: eu vou te dar metade de todo o rebanho que nascer malhado, listrado e salpicado, é seu. Olha o que Jacó faz. Ele faz isso. Ele fala assim: aceito. Fechou negócio. Só que quando ele pega na mão do tio dele e fecha negócio na terra, o que o tio dele não sabia é que ele tinha um voto no céu. Quando ele fecha o negócio com o tio dele, Jacó pega uma vara, um pedaço de vara de álamo. Ele limpa a vara de álamo. Ele vai na beira do riacho. Onde o gado tomava água, onde o gado se banhava, ele pega a vara de álamo, risca ela e chega na beira do lago, do rio, do lugar onde se tomava água, os animais, e ele crava a vara de álamo na lama e na água. Quando ele crava aquela vara na água, na lama, era Jacó dizendo: Deus, eu tenho um voto contigo. É aqui que os animais já vêm tomar água. É aqui que os animais já vêm se banhar. Eu tenho um voto contigo. Ele pega a vara de álamo e ele crava. Quando ele crava a vara, ele deixa a vara ali. E agora os animais vêm tomando água. E os animais, só que os animais, quando vêm para tomar água, os animais estão olhando para a vara. Tem uma vara de Jacó arriscada de álamo, fixada num voto a Deus. Os animais estão tomando água. Agora os animais que vai nascer desses
animais estão tomando água, começa a acontecer uma loucura. Porque começa a nascer animais malhados, listrados e salpicados. O tio dele está olhando, está dizendo: não pode ser, nunca nasceu isso aqui. O que esse Jacó tem? O que Jacó tem? Aí olha a malandragem do tio dele. O tio dele percebe que está nascendo muito, o gado está vindo malhado, salpicado, listrado. O tio dele fala assim: vou mudar a estratégia. O tio dele chega para ele e fala assim: Jacó, é o seguinte, agora tudo que for malhado, salpicado e listrado é meu, e o lis é seu. Jacó fala: ok, fechado. Jacó olha para o céu e está dizendo: tenho um voto contigo. Jacó volta de novo no riacho. Ele fala: Senhor, mudou a estratégia, mas a essência é a mesma. O Senhor sabe. Ele crava a vara e os animais estão tomando água. E agora começa o efeito contrário. Os animais começam a nascer não mais malhados, salpicados e listrados, começam a nascer liso. O tio dele vira uma arara, uma fúria, uma revolta com Jacó. Jacó percebe, a Bíblia diz, não lembro agora, Gênesis vai dizer para nós, que Jacó chegou ao ponto de ser mais rico que Labão. Porque os animais estavam nascendo, e tudo que nascia listrado era dele, e o que nascesse liso depois que o tio dele fez a tramóia voltando atrás, era dele. Não vou falar o capítulo para mim não errar aqui, mas há uma passagem dentro dessa história que Jacó, a Bíblia diz que Jacó foi se tornando mais rico que o seu tio Labão. Só que Jacó percebeu que o clima não estava bom. Jacó chama a esposa e ele fala assim: vamos embora, amor, a gente precisa ir embora. Vamos embora para onde? Nós vamos embora porque... Aí ele lembra do voto, porque eu fiz um voto com Deus no deserto, que se Deus me voltasse para casa em vida com os meus pais. E ele vai falando o voto. Jacó pega a esposa, pega a família, pega a traia, pega tudo que ele tem e ele vai embora. Quando ele vai embora, a Bíblia diz que o tio dele, Labão, vem atrás dele. O tio dele vem atrás dele com a fúria. E a Bíblia vem dizendo que quando Jacó para dormir à noite, o tio dele está um dia de distância dele. O tio dele também para dormir à noite, mas está na cola de Jacó, porque o tio dele quer pegar Jacó. A Bíblia diz que Jacó foi tomado de um pavor muito grande. Ele está fugindo do tio, e a Bíblia está dizendo que ele foi tomado de uma aflição, de um pavor. E ele vai dormir, ele sabe que ele tem um voto, ele sabe que Deus fez algo na vida dele. Agora, olha, talvez você vai lembrar agora de uma palavra na Bíblia chamada Manaim. De onde vem essa palavra? Daqui, ó, Manaim. Quando o tio dele vai dormir, o tio dele está raivoso. O tio dele deita para dormir e está falando: eu vou pegar Jacó, amanhã eu pego Jacó, amanhã eu pego ele. Quando o tio dele fecha os olhos e vai dormir, Deus dá um sonho para o tio dele. Está na Bíblia. O tio dele sonha, Labão vai ter um sonho. E quando Labão está dormindo, Deus aparece para Labão. E Deus vai dizer para Labão: não toques em Jacó, deixa ele ir embora, não aflige a alma de Jacó. Deus vai dizer, era Deus dizendo para Labão: não toque naquele que tem um voto comigo e eu sei o que eu estou fazendo. O tio dele levanta, Labão levanta, ele percebe que a gravidade é tão grande porque foi Deus que falou com ele. E o tio dele vai dar um nome naquele lugar de Manaim. E ele está colocando o nome porque está chamando, que ele sabe que foi ali que Deus parou para falar com ele. O tio dele agora vem ao encontro de Jacó depois, mas já não vem com raiva, não vem com fúria. A Bíblia diz que quando Labão encontra com Jacó, agora o que eles querem é só Labão agradecendo Jacó e despedindo as filhas. Labão já não quer brigar com Jacó. Labão já está despedindo das filhas que está indo embora com Jacó. Por que isso aconteceu? Porque Jacó tinha feito um voto com Deus ainda no deserto e Labão não sabia. O perigo da gente querer envolver na guerra de alguém sem saber que essa guerra pode ter alguém que fez um voto com Deus, a gente não sabe o que está acontecendo. O perigo
briga de querer envolver em problema dos outros, sem saber que aquele problema pode ser uma correção de Deus para alguém. Vai que a pessoa fez um voto, vai que a pessoa parou e fez uma aliança com Deus, e a gente quer chegar como advogado: não, isso não pode acontecer não. Deus está dizendo: opa, não mexe aí não. Eu lembro de um fato em Goiânia, que uma mãe chegou para a gente orar pelo filho dela. O filho dela sentou na porta de um apartamento chique em Goiânia, de alto padrão. Está sentado na porta com alguns adolescentes, jovens. A polícia chegou e prendeu todo mundo. E quando prendeu todo mundo, levou o filho dela preso. E o filho dela foi enquadrado como tráfico de drogas, porque tinha um rapaz no grupo que estava com a mochila cheio de drogas na mochila. Aquela mãe chegou no culto na nossa igreja e falou: pastor, me ajuda, porque o meu filho não é bandido, ele não tem passagem na polícia, é o menino certo na hora errada, prenderam ele, levaram ele embora. E eu todo animado, pastor avivalista, falei: não, nós vamos levantar jejum, nós vamos fazer uma oração. Não, Deus está com a senhora. Irmãos, a gente é tomado de fé numa hora dessa, porque pela lógica do natural, o menino é réu primário, não tem passagem, cresceu numa família com gente que não tem nada a ver com crime. Qual que é a possibilidade do menino desse ficar preso? Nenhuma. Eu lembro que naquela ocasião, eu coloquei a mão na cabeça daquela moça, uma moça nova. Quando eu coloquei a mão, falei assim: Jesus, trabalha naquela cadeia, tira ele daquela cadeia, ele não é filho de cadeia. Eu lembro que eu falei mais ou menos com essas palavras. O Espírito Santo falou assim: ó, tire a mão da cabeça dela e diga para ela que eu não vou tirar ele da cadeia. Diga para ela que foi eu que levei ele para a cadeia. Eu parei, travei e falei: irmã, se a senhora acredita ou não, vou te falar o que Deus falou no meu coração. Foi Deus que levou seu filho, Deus não vai tirar ele de lá, e não precisa nem gastar com advogado. Ah, mas meu Deus do céu, isso não existe não. Eu falei: não, vai falar com Deus, eu não sei. Agora é você e Deus. O menino dela ficou preso alguns meses, e durante aquele período que estava preso, tinha culto na cadeia de manhã, tinha culto à tarde e tinha um culto menor à noite. Ele começou a participar do culto de manhã, do culto à tarde, do culto à noite. Ele foi discipulado na cadeia. Ele foi preparado para ser batizado quando saísse da cadeia. Em uma das últimas visitas que ela fez na cadeia para o filho dela, que habeas corpus não tirava, ninguém tirava aquele menino da cadeira, gastando com advogado. O menino falou assim para ela: mãe, Deus mudou minha vida aqui dentro, e quando eu sair, eu quero ir para uma igreja congregar, porque Deus tem feito milagres na minha vida dentro da cadeia. Tem problemas que você passa que é para o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Tem lutas que você passa que não é para vergonha, é para honra. Tem situações que você enfrenta que não é o diabo, é permissividade de Deus para trabalhar em alguma coisa na sua vida. Oh glória! Um voto de Jacó fez ele ser um dos homens mais ricos do Antigo Testamento. Um voto de Jacó fez com que um homem não tocasse nele. Um voto de Jacó, porque depois desse episódio, não dá tempo, a gente poderia falar sobre aqui que vem o val de Jaboque. E no val de Jaboque a vida de Jacó é mudada. A história de Jacó é mudada por causa de um voto que um homem fez com Deus no deserto. Ah, pastor, mas só falou do Antigo Testamento, só falou da época da lei. Nome de Bíblia. Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala sobre um homem chamado Paulo, o apóstolo Paulo, um dos maiores líderes, o criador da teologia sistemática. Depois de Jesus no Novo Testamento, Paulo é a figura mais importante. Se você está aqui hoje, você é fruto alcançado da graça de Deus, do conhecimento de Paulo, da teologia aplicada para você estivesse aqui. Então, o apóstolo Paulo, um homem conhecedor, estudado aos pés de Gamaliel, um dos doutores mais reconhecidos da época, estudado aos pés de Hilel, um dos líderes mais importantes da época, dos costumes judaicos da época de Paulo. Um homem desse precisava fazer voto com Deus e ele não fez. Você vai ver dois votos de Paulo. Ele raspando a cabeça. Ele raspando a cabeça e fazendo um voto com Deus. E tem uma denotação ali que dá a entender que ele está querendo algo dos céus para ele. Abertura ministerial. Um outro voto que Paulo vai fazer, quando ele está com
Priscila e Áquila. Ele faz um voto com Deus. E esse voto, se você ler com calma, você vai achar que quem estava fazendo o voto eram as mulheres. Não é as mulheres, é Paulo que está fazendo. Então, um homem como o apóstolo Paulo, ele fez voto com Deus. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu já quero caminhar para o término. Quem sabe o que você precisa de ter uma experiência a mais com Deus. Quem sabe o que você precisa é continuar orando, continuar jejuando. Mas quem sabe você ter uma experiência com Deus através de um voto. Um voto pode mudar a sua vida. Um voto pode mudar o curso da tua história. Cuidado com o voto. Se vai fazer voto, anota. Põe dia, põe data, põe hora que você fez. Escreve o jeito que você falou. Lá na minha casa, mas a minha esposa, a gente faz 2 ou 3 votos no ano, não mais do que isso. Mas os votos que a gente faz, eu coloco na parede, eu prego na parede, para eu não esquecer. Fizemos um voto há 3 anos atrás aqui nos Estados Unidos. E começamos o voto no dia 1º de janeiro. Eu precisava de uma resposta de Deus ainda naquele mês. De algo que poderia mudar o curso da nossa história, nosso destino melhor. E eu falei, Senhor, se o Senhor está comigo, se foi o Senhor que me trouxe para cá, se eu não vim com sentimento de turismo e não vim com a minha esposa tomado pela emoção, eu preciso de uma resposta do Senhor para selar essa decisão até o dia 12. Isso foi dia 30 de dezembro. Entrou projetando, e eu mais a minha esposa entramos no voto. Levamos a oferta no altar. E o voto colado com jejum. Nós fizemos 7 dias direto de pão e água. Jejum de pão e água. 1º dia, nada. 2º dia, nada. 5º dia, nada. 8º dia, nada. 11º dia, nada. 12º dia eu fiquei preocupado. Deus não falou, Deus não usou profeta, Deus não movimentou nada. 12º dia, 10h40 da noite, eu sou chamado numa sala. E o que aconteceu naquela sala, no mundo material, homens não entendem, mas no mundo espiritual eu entendi. Deus estava dando uma resposta de um voto que eu tinha feito com a minha esposa diante de Deus para uma situação nessa nação. Eu saí da sala falando, Senhor, Tu és fiel. Não pela situação, mas pela resposta. Porque às vezes a situação não muda, mas se Deus respondeu no meio da crise, fica tranquilo. Um voto pode mudar a sua vida. Essa igreja a gente não faz votos com frequência. Eu nunca fiz um voto aqui na coletividade, nunca fiz. E a gente vai visitando algumas pessoas e a gente volta para casa para orar. E quando volta para orar na casa, o Espírito Santo vai incomodando a gente, fala, existem guerras no mundo espiritual que não é só com oração. Tem que ter jejum, tem que ter oração. E um dia o Espírito Santo falou no meu coração, você já pregou sobre voto na igreja? Não. Você já falou sobre voto na igreja? Eu falei, que eu me lembre, não. Acho que eu falei muito tempo coisa rasa, lá na primeira igreja, primeiro templo. O Espírito Santo falou assim, talvez a resposta que muitos precisam está na orientação que você nunca deu para eles. E eu preparei essa mensagem há dias. E eu falei, Senhor, se eu vou fazer um voto na coletividade, eu não quero e nem devo saber o problema de cada um da igreja, nem devo, porque é eles e o Senhor. E eu quero fazer algo com alguns aqui, não é com todos. Diego, eu preciso de 26 envelope e o azeite. Eu quero fazer algo com 26 pessoas aqui. 25, eu sou o primeiro. O que eu quero fazer? Pode colocar aí, pega o azeite para mim, por favor. Você precisa ter alguma experiência com Deus. Eu não sei que jeito. Eu sei que a minha esposa, já falei que a minha esposa, falei para ela, na viagem, Deus está me incomodando com o negócio de um voto com nós e com a igreja. Ela falou, se Deus está falando, transborda. Eu não sei qual é a sua situação aqui nesse país, não sei como está a sua casa, não sei como que está a sua família, eu não sei como que está os seus filhos.
aquele filho que bebe e não quer vir para a igreja? Já fez voto para ele? Sabe aquele marido que não quer nada com Deus? Já fez voto para ele? Sabe aquela pessoa que você está lutando, está perdendo sua força, ficando com raiva, nada está mudando? Você já fez voto para ele? Eu já falei aqui do voto que a minha mãe fez com meu pai. Minha mãe fez voto com meu pai e pegava óleo ungido ainda para... Minha mãe, oh Jesus, minha mãe é a graça. Pegava óleo ungido do voto que ela fez, aí dizia, não, meu marido não vai morrer assim. Meu pai ficou na rua bebendo de marré, que caía no chão. Minha mãe olhava para meu pai e dizia assim, não, ele era do altar, ele não vai fazer isso. Ele não vai ficar assim. Eu falava, um dia eu falei para minha mãe, depois eu pedi perdão para Deus, eu falei, mãe, desiste do meu pai. Daqui a pouco a gente põe ele numa clínica, interna ele. Ela falou, não. Seu pai é do altar. Seu pai nasceu para o altar. Um dia meu pai deu um infarto. O SAMU pegou ele, levou ele para o hospital São Domingos em Goiânia. Dentro do SAMU meu pai viu um anjo. Aí meu pai saiu, o coração já melhor. Meu pai falou assim, cadê aquele médico? Eu falei, qual médico? Aquele grandão, estava de roupa branca. Eu falei, não tinha ninguém de roupa branca, é de macacão azul. Ele falou, não, tinha um grandão que bateu no meu peito, aquele bonitão, que falou para mim que eu não ia morrer, que tinha muita coisa para fazer, eu quero falar com ele. Eu falei, pai, não tinha ninguém na van com roupa branca. Na hora eu falei, o próprio Deus apareceu para o meu pai e selou algo. Quem sabe, nem ele sabe, mas a minha mãe já fazia voto e oração pelo meu pai. Quantos dias tem? Qual é o ano que nós estamos? 2026. Termina com 26. Quantos dias tem um ano? 365. Isso aqui é para quem tem fé, não é para todos. Nós vamos, e você vai escrever aqui, ó, nesse voto. E eu quero esse envelope para eu orar aqui no altar. Não precisa nem colocar nome, põe só o problema aqui depois, ó, e põe a data. Pastor, o que é isso? Escute com calma, não é para toda a igreja não. Você tem coragem de fazer um voto com Deus, selando no altar, no dia chamado hoje, dia 25 de janeiro de 2026, e falar para Deus, Deus, eu faço um voto pelo meu ano de 2026. Eu quero que esse ano me ajude a romper o que eu não estou conseguindo só na oração. Me ajude a romper como o Senhor fez com Ana, como o Senhor fez com Jefité, como o Senhor fez com Jacó. Poderíamos falar aqui, porque não dá tempo, do voto de Jabes. Jabes, ele faz um voto com Deus, ele vai falar assim, eu só quero a sua bênção. A vida de Jabes muda por causa de uma oração e de um voto.